Bem, pessoal, vamos à nossa live da semana. Nessa semana, nós temos um tema chamado Um Lugar Chamado Cuidar de Si Mesmo. Nós já colocamos, como de praxe, no domingo entrou a meditação, com esse levando as pessoas a meditarem sobre essa importância. Terça-feira nós tivemos o podcast com Larissa Magalhães, psicóloga do Hospital Ananeri, e hoje para fechar com a live. Então nós temos sempre essas três intervenções para que os temas fiquem bem trabalhados e que as pessoas possam, nesse programa Cure-se, buscar a sua cura e autocura. Bem, por que eu escolhi essa frase? Um lugar chamado cuidar de si mesmo. Porque a neurociência, ela dá muita importância ao lugar. Pode ser interno, pode ser externo, pode ser os processos internalizados, como fora de nós. Desculpem. Então, por exemplo, se eu buscar um lugar à beira-mar, se eu buscar um lugar lá na praia, o que a neurociência nos mostra? Que a nossa neuroplasticidade vai se reconstruir. O mar, as ondas, o barulho e todo esse processo lindo, ele vai reconstruir a minha neuroplasticidade. Então, o lugar, observe qual o lugar que você sente que é aquele ambiente, aquele processo vai lhe oportunizar cuidar de si mesmo. Porque não pode ser como receita de bolo, em que você vai copiar de outra pessoa. Nós somos únicos. E nós precisamos o nosso jeito de nos cuidar. Então eu vou explicar a importância do onde, como, de que forma, quando. Para você que ainda tem alguma dificuldade de se situar neste processo. Então, a importância do local. Tem pessoas que dizem, eu consigo quando eu estou me preparando para dormir na minha cama, no meu quarto. Então, eu consigo fazer exercícios de meditação, yoga, corrida. Então, cada pessoa tem o seu jeito, o seu local de ir buscar. Como? O que realmente? Como eu consigo fazer esse processo? Como eu consigo fazer esse momento de introspecção? Quando? Qual o horário do dia que realmente eu me sinto pronta, aberta, tranquila para fazer? Então, todos esses dados devem ser levados em consideração para você criar um hábito. Criar um hábito de buscar este lugar de cuidar de você mesmo. Porque é muito bom a gente ser cuidada. Quem não gosta de ser cuidada? Mas o nosso autocuidado, ele tem que ser feito por nós.
por nós mesmos. As formas, a sua forma, o seu jeito, você pode de repente sentir que no momento em que você silencia, em que você dá um time, que você, para cuidar de si mesmo, você tem que silenciar, se ficar fazer uma reclusão. O silêncio, ele é transformador. Ler uma mensagem, talvez, tem pessoas que precisam ler uma mensagem edificante, ou uma música. Às vezes uma música nos dá todas as respostas. Então a forma que você vai buscar esse autocuidado, esse lugar para cuidar de si mesmo, é seu. Simples, desde tomar um sol, sentar-se e sentir o banho de sol, aquele sol iluminando, ficar uns 15, 20 minutos ali sentindo o sol. Coisas simples e naturais. Os japoneses chamam banho de floresta, no meio da natureza, buscar algum momento de relaxamento junto à natureza. Outras pessoas, através da sua fé, da sua espiritualidade. A fé cura. A fé opera pequenos, grandes milagres. Mas é importante que você busque isso diariamente. Assim como diariamente você precisa se alimentar, o seu corpo, você precisa também se buscar a sua alma, essa comunhão consigo mesmo. Esse processo é um alimento, é um recarregar. Até as máquinas precisam ser recarregadas, né? E nós humanos, somos humanos, nós precisamos de energia, nós precisamos de ar, de água, de alimento, nós precisamos nos recompor. Nós precisamos desse recompor. E se nós não fizermos esse processo, eu sempre digo, se nós não tirarmos um tempinho para cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, consequentemente nós vamos ter que cuidar das nossas doenças. Então a prevenção é um processo grandioso. Então, para você que ainda não se achou para conseguir botar na sua rotina, para formar esse hábito, observe. Você tem que identificar o local onde você consegue se sentir bem para fazer este processo, tá? Identifique, é na sua cama antes de dormir, é fazendo uma caminhada, enfim, observe o lugar em que você realmente consegue fazer essa entrega. Como? Como você vai fazer isso? Você tem que olhar ali, como eu expliquei para vocês, antes já, você tem que verificar como você vai fazer essa entrega, como você vai fazer essa comunhão, de que forma? Busque as formas. Quando? Um momento mais propício. Mas você tem que buscar esse instante. Então, acho que está bem claro sobre isso. E agora eu vou passar para o seguinte. Para as doenças psicossomáticas. 90% das nossas doenças, elas são somatizadas. Então, muitas vezes, eu gosto de dar esse exemplo, nós trabalhamos intensamente durante o dia todo,
mas estamos tão felizes, tão animadas com o nosso trabalho, que chegamos em casa bem, tranquilas, ótimas. E tem dias que a gente nem trabalhou tanto e chega em casa quebrada, porque a gente se frustrou, porque a gente deixou de fazer aquilo que gostaria. Então, o que se passa conosco, ele somatiza. E as dores emocionais, elas acontecem. As dores emocionais acontecem. Elas somatizam. Muitas vezes, nós pensamos, mas meu Deus do céu, por que eu estou me gripando? Eu nem me expus, né? Mas alguma coisa emocional, algum momento, alguma circunstância, algum choque, algum conflito, baixou a minha imunidade. Então, se eu buscar diariamente esse diálogo interno e me perguntar por que eu estou sentindo essa dor no meu pescoço? Por que eu estou sentindo que eu não consigo virar a cabeça para um lado e para o outro? O que eu não quero olhar? O que eu não quero, não admito que está acontecendo? Então, a gente tem que fazer esse diálogo, conversar com o nosso corpo, falar com o nosso corpo. Porque a nossa mente nos dá respostas. Está tudo dentro de nós, as respostas e soluções estão tudo dentro de nós. Mas nós precisamos buscar este momento de cuidar de nós, senão nós viremos somatizar. Então, para você que ainda não assistiu a meditação e o podcast com Larissa Magalhães sobre esse tema, ela colocou muito lindamente, tá? Vocês procurem ver, certo? E agora, gente, eu vou passar para a segunda parte, que é o caderno terapêutico, né? Hoje nós estaremos, a primeira semana a gente avaliou no caderno terapêutico o relacionamento consigo mesmo, na segunda semana o relacionamento da família, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento de casais, né? Então eu vou começar com amor e paixão. A paixão, ela é movida pelo neurotransmissor dopamina. Então, a gente fica altamente com a dopamina lá em cima, a gente fica borbulhante, né? Mas a paixão, ela pode durar uma semana, no máximo a ciência nos mostra 3 anos. Então, se nós não conseguirmos dessa dopamina passar para a ocitocina, que é o que rege o amor, ela vai se perder, ela é fugaz, né? E essa ocitocina, que é o amor, é o que une os casais, o que une as pessoas. E a ocitocina, ela precisa também ser recarregada. Nós precisamos, o casal, ele precisa dar comidinha para essa ocitocina, né? Para esse amor, esse enlace, esse entrosamento, essa afinidade, essa empatia, essa comunhão, esse casamento, né? Ele fica se realimentando. Quais são as formas de realimentar, né? De dar comidinha para a ocitocina? Começando pelo relacionamento, dar atenção um ao outro. Nós precisamos dar a atenção à pessoa que está conosco. Nós precisamos olhar ela nos olhos. Nós precisamos do diálogo, para que o diálogo traga o equilíbrio, para que traga toda a harmonia, né? A parceria, né? A parceria de um faz uma coisa, o outro faz uma coisa, é a comunhão, não só a rua de uma via, só um faz e acontece e o outro usufrui.
Isso aí não dá certo, tem que ser, essa parceria tem que ser uma comunhão organizacional, desde tarefas, de comprometimentos, de responsabilidades. Isso aí é uma das formas de manter o casal unido, né? Ela é muito importante, esse entrosamento. Surpreender o companheiro, né? Para que aquela rotina quebre. Eu hoje fiz uma janta especial para você. Surpreender com um elogio, com um pequeno presente, com a gentileza, né? Tem que dar aquele up, né? Tem que dar aquele up, surpreender. Buscar o cumprimentar, se despedir, né? Pode ser com um beijo, com um abraço, né? Um telefonema, dando atenção, como é que tu está, tudo bem? Como é que está passando o dia? Né? Dar aquela atenção, aquele elogio, aquele processo que une o casal de várias formas, por empatia, de fazer coisas juntos, caminhadas, corridas, andar de bicicleta, tomar chimarrão, piqueniques. Então, buscar momentos a dois, porque a sexualidade, ela não é um processo isolado, ela é um processo construído, químico. Ela é um processo químico que vai sendo construído, né? Essa química do amor, essa química da relação. Não é um sexo lá isolado. Esse sexo isolado, ele vai embora. Ele vai embora. Que as pessoas envelhecem. Né? E o que leva, às vezes, um casal com bastante idade estarem juntos, se amando, se elogiando, dizendo como você é linda, como você é maravilhosa, né? Então são essas construções dessa química, essa química que tem que ser acionada da ocitocina, por pequenos gestos, pequenos comportamentos. E isso tem que ser perdurado. Nós não podemos deixar morrer isso. E o que acontece com os casais depois que estão há bastante tempo juntos? As pessoas vão entrando numa zona de conforto, né? E tal. E aquilo ali ambos vão sendo prejudicados por isso. E quando acontecer algum problema, né? Por exemplo, até de energia, o ambiente, o clima, não estão conseguindo resolver problemas, estão se conflitando para resolver problemas. Porque conflitos num relacionamento a dois, num casal, sempre vai ter. Agora, temos que resolver e não ficar jogando pedras um no outro e se comparando. Temos que resolver de forma a estratégias inteligentes para que as coisas se ajeitem. E se isso não é possível, temos que buscar ajuda. É muito importante admitir que precisa-se de ajuda. Quando ninguém quer ceder, quando ambos acham que estão com razão, né? Então tem que haver... não estão conseguindo ter esse diálogo, esse entendimento, que você tem as suas razões, o outro tem as suas razões, mas que temos que fechar. Quando isso não está acontecendo, vamos buscar apoio. É muito importante este apoio. E quando este casal, no caso, cair num processo mais grave, que é o feminicídio, que é aquelas brigas constantes, que os filhos ficam traumatizados, com medo do que vai acontecer em casa, aqueles gritos, com aqueles momentos horríveis de violência no lar, isso traz um resultado muito ruim para a família. Então nós temos que buscar ajuda, não adianta.
E formar hábitos, o casal ter hábitos de convivência, de resolução de situações, de como administrar a vida, o seu bem-estar, o seu lazer, enfim, até a sua individualidade. Isso fica mais fácil. Então, hábitos saudáveis para os casais, eles são muito importantes de manter, né? Que aí vai quebrar essas circunstâncias que podem atritar os relacionamentos. Mas existe terapia de casal, né? Que é um trabalho bem importante, mas as pessoas têm que estar abertas a mudar, tem que estar aberta a resolver os problemas, a solucionar. E quando não tiver solução, temos que romper a relação, porque não podemos ficar com feminicídio, com brigas, com conflitos, a família naquela combustão ali, né? Porque eu sempre digo, se tem amor, há conserto. Agora, se as pessoas não se amam mais, elas têm que cada uma buscar o seu rumo. E aí a importância em relação aos filhos, né? De como é feito essa ruptura de um casamento. Porque é uma ruptura muito forte. É como se romper uma célula, né? Porque a família é a célula máter da sociedade. Então há aquele rompimento, há aquele afastamento, há aquele processo traumático. E para diminuir este processo, temos que buscar bons profissionais para ajudar, né? Inclusive, pessoal, o podcast da próxima terça-feira é com a doutora Gisele Schweiker. Ela é advogada e ela também tem terapia de constelação familiar. Então, ela consegue, dentro desse processo jurídico, ter uma dimensão desse auxílio da constelação familiar para que estes processos fiquem de uma forma em que todos consigam viver e conviver após esse processo de rompimento, né? Porque os filhos são os mais afetados, E o que acontece, né? Muitas vezes os pais ficam falando mal do cônjuge, né? E isso aí, gente, tu destruir a imagem de um pai e de uma mãe, né? Então é muito importante que os pais continuem sendo pais. Eles se separaram, eles continuam sendo pais, mas que nenhum destrua a imagem do outro, porque você está destruindo o seu filho com isso. Então, buscando profissionais, tanto na área da mental como na área jurídica, que faça esse processo, né, de forma que realmente todos vão sair de uma forma elaborando, ressignificando essa situação, porque nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria. E quando isso não ocorre, nós temos que buscar alternativas. Nós não podemos ficar num casamento de feminicídio, de conflitos, de atritos, em que os filhos estão sendo lesados grandemente, né? E o casal também. Então, nós temos que ter essa lucidez, esse entendimento, que temos que buscar rotina, buscar hábitos de casais felizes, né? De buscar este processo para não deixar que isso ocorra. Bom, gente, isso era o que nós tínhamos para trabalhar hoje, certo? Então, fica aqui a dica. Terça-feira sai o nosso podcast com a doutora Gisele Schweiker sobre a justiça, né, a advocacia
trabalhando, dando esse suporte no momento de separação da família, de constelação familiar. É um processo novo que o pessoal está buscando, o pessoal que trabalha com a área de família, para dar toda a assistência quando isso ocorre. Ninguém casa pensando em se separar, né? Mas quem está numa relação que realmente não existe mais amor e ela é tóxica, nós temos que buscar as soluções. Muito obrigada. Até a semana que vem, na live de quinta-feira. Obrigada.